E olha, pessoal, antes de eu voltar com o Caio ao vivo, né, o Dr. Peró conversou conosco, hein? Agora há pouco. A gente mostrou, né, a fala da ex-esposa do Marcelo Rios. Pode colocar as imagens para mim aqui, da Elaine Benites, né, que alegou em um depoimento que sofreu tortura psicológica durante as investigações. Bom, além do retorno da Polícia Civil, a gente falou com o Dr. Fábio Peró, que foi citado, né, pela Eliane, e ele era um dos delegados sobre a Omertá. Bom, sobre a acusação de tortura, o Peró falou por telefone que se trata de uma estratégia da defesa dos réus dizer que houve tortura e que esse mesmo procedimento foi usado no ano passado no primeiro julgamento da Omertá. O delegado ressaltou ainda que esses fatos foram apurados pela Corregedoria na época, pela Promotoria da Infância e Juventude e também pelo GAECO, e que ficou demonstrado no júri do Matheus Coutinho Xavier que tudo isso que estão repetindo é desespero da defesa. Fecha aspas, essa foi a fala do Peró agora há pouco pra gente. Deixa eu voltar com o Caio Nogueira. Caio, eu volto de novo, né? Eu tô vendo que o júri continua, daqui a pouquinho tem um recesso, né? E o que tá acontecendo nesse momento, hein, Caio? Volto com você. Pois é, Rodrigo, até então a expectativa era que houvesse, né, uma pausa, enfim, para o almoço. Agora são 11 horas e 30 minutos, né, mas até agora não foi paralisado. Há pouco, uma outra testemunha foi ouvida lá no Paraná, ela foi chamada por videoconferência e neste momento tem mais uma testemunha, então, depondo a favor de Everaldo, né, um dos acusados na morte de Marcel Colombo, o playboy da mansão. Essa é a quarta pessoa, a quarta testemunha já participando do júri popular neste segundo dia, então, de depoimentos aqui no Tribunal do Júri em Campo Grande. A gente traz mais informações desse segundo dia, porque hoje pela manhã nós conversamos, né, com os advogados dos réus, né? No caso, como nós já dissemos, teriam participado da morte de Marcel Colombo, o playboy da mansão, segundo a acusação do Ministério Público, o Jamil Nami Filho, conhecido como Jamilzinho, o Everaldo, também teriam participado Marcel Rios e também Rafael Antunes, que foi quem escondeu a arma do crime, segundo o Ministério Público Estadual. Hoje pela manhã, então, nós conversamos, né, com os 4 advogados, né, tentando entender quais vão ser as alegações, se os clientes dele, os réus, então, eles confessam o crime, e todos negaram participação no crime, todos negaram estarem envolvidos, né, na morte do playboy da mansão. Primeiramente, nós falamos com Pedro Paulo, que é o advogado do Jamilzinho, e também Márcio Vidal, o advogado de Marcelo Rios. Os dois negaram, então, a participação dos clientes, tanto o Jamilzinho quanto o Marcelo Rios, na morte, então, do playboy da mansão. Vamos ouvir o que eles disseram. A defesa entende que o que tem nos autos hoje, o conjunto probatório, não prova que o Marcelo participou especificamente desse crime. O Marcelo, ele confessa, por exemplo, a posse daquele arsenal que foi apreendido. Ele já foi condenado, recorre por questões processuais de pena, ele assume aquele fato. Marcelo Rios teve uma relação lícita de trabalho, isso é incontroverso nos autos. Houve uma conversa posterior àquele primeiro encontro e isso zerou, inclusive o tempo demonstrou, os anos que se passaram demonstraram. Desde o início ele nega a participação, nega qualquer ordem de matar esse rapaz Marcel Colombo e não há provas que nos levem a isso. Tá, então, nós ouvimos então as falas, né, dos dois advogados, tanto do Jamilzinho quanto também do Marcelo Rios, que são acusados pelo MPE de terem participado, né, da morte do playboy da mansão. Além disso, nós conversamos com os advogados também dos outros réus. O primeiro deles, Rafael Antunes, né, ele que é acusado de esconder a arma do crime, e o advogado dele, o Irã de Assis, disse que não encontraram, né, essa arma utilizada no crime até agora, e ele negou que o cliente dele tenha escondido essa arma. Além disso, nós também falamos com o Dr. Jamil Benites de Azambuja, que é o advogado de Everaldo Monteiro, ele é o advogado de Everaldo Monteiro, outra pessoa envolvida também, segundo o MPE, na morte de Marcel Colombo, o playboy da mansão. Os dois também negaram a participação dos dois clientes, dos dois réus, na morte, então, de Marcel Colombo. Vamos ouvir o que eles disseram também. Mas o Rafael nunca confessou em parte desse crime. A gente vai argumentar bastante sobre esses pontos, porque quando a gente trata da família Nami em si, a gente tinha várias pessoas que trabalhavam
relacionados à família, era uma família tradicional na cidade, todos tinham um vínculo, certamente, seja trabalhando dentro da casa, seja trabalhando nas empresas. Então, o Rafael é um desses agentes e um desses funcionários. Não há qualquer prova, e, na verdade, nós entendemos que sequer indícios da participação dele na intermediação desse fato. Isso já foi em alguns momentos ontem enfatizado e será mais enfatizado na data de hoje na instrução das testemunhas de defesa.